Fala assim: eu louvo ao Senhor pela sua vida. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Nós vamos ter um tempo com a palavra do Senhor agora. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E nós estivemos aqui pela manhã, também foi um tempo maravilhoso, um tempo abençoado, onde o Senhor nos encheu neste lugar, onde nós pudemos aqui entregar o nosso louvor para Ele, a nossa adoração para Ele. E, amados, é muito bom quando você consegue enxergar o agir de Deus na sua vida, quando você consegue enxergar Deus trabalhando ao seu favor, né? Quando o pastor Edilson estava ministrando aqui com relação às ofertas e os dízimos, eu estava ali no meu cantinho, eu estava lembrando, né, das coisas que o Senhor já fez na minha vida, das provisões que Ele já trouxe, do cuidado que Ele já teve comigo, né? Só que em dados momentos, amados, há uns anos atrás, eu nunca fui uma pessoa muito fiel no dízimo. Era como 13, 4 meses, e falhava uns 2, uns 3, sabe aquele, né, mais ou menos assim, né? E aí, amados, e isso era um conflito, porque eu tinha algumas coisas na minha cabeça com relação à obrigação, à palavra de Deus, né? Eu tinha algumas coisas, na verdade, tudo desculpa, né? Até que teve um belo dia que eu entrei na sala do pastor Oswaldo, e aí nós começamos a conversar sobre isso, e aí ele ouvindo eu falar, e ele tinha mania de ficar cerrando os dentes assim, ó, né? Ouvindo e meditando e pensando, né? E aí eu sei que no final daquela conversa ele fala assim: Moacir, nós não temos a obrigação de fazer nada na casa de Deus. Nós não temos a obrigação, nós fazemos por amor. Quando ele falou aquilo lá, não sou muita coisa não. É como se fosse uma flechada dentro de mim. E depois daquele dia, daquela conversa, Deus mudou o meu coração com relação a isso. Mudou a minha visão, a minha perspectiva com relação a isso. E isso, o que eu aprendi, eu também trago agora para aqueles que eu estou treinando e discipulando. Nós não somos obrigados a fazer nada na casa de Deus. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a ler a palavra de Deus, você não é obrigado a orar, mas Deus também não tem a obrigação de te levar para o céu, amém? Mas se você fizer com amor, com dedicação, Deus vai olhar para você e vai dizer: este é o meu filho em quem tenho prazer, este é o meu filho em quem me agrado. Então que você faça com amor, faça com alegria, porque Deus vai te recompensar. Deus recompensa quem dá com alegria, não por barganha, não por troca, mas com alegria. Então faça isso com singeleza de coração, amém? Então, quando o pastor Edilson estava ministrando, eu lembrei, né? E quantas coisas aqui Deus já nos fez no nosso meio, quantos, né, apuros o Senhor já nos tirou, já nos livrou, né? E tem coisas, amados, que Deus nos livra e a gente nem enxerga, nem vê, mas os anjos estão trabalhando a nosso favor, porque Deus não dorme, não dormita, não tosqueneja o guarda de Israel, Ele continua ali trabalhando até quando você está dormindo e descansando. Então, olha para o teu irmãozinho e fala assim: Deus está cuidando de você. Amém, aleluia. Então nós vamos começar aqui, né, falar e vamos trazer uma série de mensagens a respeito do nosso projeto de vida, que nós fizemos no começo do ano, a primeira etapa. Quantos fizeram a primeira etapa aqui? Deixa eu ver, em janeiro. Glória a Deus, pode abaixar. Quantos não fizeram no começo de ano, janeiro? Não fizeram, bastante gente. Tudo bem, mas você vai ter a oportunidade de você consagrar os seus próximos 6 meses diante do Senhor. Até porque, amados, nós não temos controle sobre Ele, mas nós sabemos que o Deus que tem tudo nas mãos, Ele tem todo o controle, todo o poder, toda a autoridade. Então nós vamos consagrar de julho até dezembro na presença do Senhor, pedindo para que Ele venha estabelecer os seus planos em nossas vidas, amém? Então, a partir de hoje, eu queria que você abrisse o seu coração e ficasse muito atento para aquilo que Deus tem para falar para você aqui, em nome de Jesus, amém? Eu queria embasar esta reflexão lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, uma passagem muito conhecida do povo de Deus aí, que fala sobre aquela casa, né, que foi construída de alguma forma lá, e nós vamos meditar um pouquinho nessa passagem. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Diga amém. Então tá bom. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem achou, diga amém. Também vale acompanhar pela projeção.
Mas é importante que você tenha também na sua Bíblia ali a habilidade de abrir no livro, no capítulo, no versículo, né? Para que você possa acompanhar. E diz assim, Mateus 7, 24: todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, esta é a tua palavra, e queremos agora pedir ao teu Espírito Santo, que venha nos dar sabedoria, entendimento, compreensão, para aquilo que o Senhor já tem para nós aqui nessa noite, Pai. Eu oro para que todos que estão aqui, e também aqueles que estão acompanhando de forma remota este culto, possam ouvir esta mensagem, e possa, Senhor Deus, refletir na sua vida, e guardar, Pai amado, aquilo que o Senhor tem preparado, que haja uma palavra rema nessa noite, para que possamos tomar posse, Pai, e sabermos que o Senhor está no controle de tudo. É a nossa oração que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. No ano passado, final do ano passado, nós chamamos alguns engenheiros aqui na igreja, para nós compartilharmos com ele alguns desejos que nós tínhamos com relação à edificação da igreja, né, a estrutura, algumas coisas que nós gostaríamos de melhorar. E aí então convidamos esses engenheiros, veio uma equipe grande aí, acho que umas 4 ou 5 pessoas, né, pastor Haddad, mais ou menos, né? E eles vieram aí, né, e aí nós começamos a apresentar a igreja para eles, e aí fizemos algumas perguntas. E a primeira coisa que eles perguntaram para a gente, e na verdade foi uma solicitação, eles queriam saber a estrutura da igreja. Eles queriam saber a fundação da igreja, como que a fundação foi feita, né? Que tipo de ferro foi usado, que tipo de cimento, qual que é a largura da coluna, das sapatas, né? E graças a Deus nós temos aqui, né, pessoas abençoadas que na época da construção foram usadas por Deus, orientaram na época o pastor Oswaldo para fazer, né? O pastor Oswaldo também contratou um engenheiro, enfim, e nós podemos apresentar isso para eles. Mas o que eu fiquei assim interessado e impressionado é porque é exatamente aquilo que os nossos olhos não veem, que é a preocupação em que é técnico, né, de alguém que cuida dessa parte da engenharia. Então eles pediram para verificar, né, a questão da fundação. Então, muitas das vezes nós aí, meros mortais, que não somos tão entendidos do assunto de engenharia, né? Nós damos muito valor para aquilo que está diante dos nossos olhos, para aquilo que nós enxergamos. Mas a grande verdade é que o principal está escondido, está lá para baixo. O principal, né, o fundamental, está escondido, está embaixo. Talvez você vê aí as paredes, né, pintadinhas, bonitinhas, tal, mas dentro dessas paredes existem algumas vigas, algumas colunas, né, que estão ali postas e que dá sustentação para esta casa, que dá sustentação para este edifício. E eu preciso falar isso para vocês, porque nós estamos entrando numa semana de projeto de vida, de planos, onde nós vamos colocar diante do Senhor sonhos, projetos, planos que Ele colocou no nosso coração, e vamos orar para que Ele, ao seu tempo, venha estabelecer, venha realizar em nossas vidas. Quantos aqui creem que Deus pode realizar sonhos e desejos? Deixa eu ver aqui. Eu também creio, mas é importante eu e você entendermos que Deus, Ele se preocupa muito mais com os fundamentos que está em você do que fazer com que se realize o seu sonho, o seu projeto. Porque se você não tiver estrutura, se você não tiver uma base boa, como é que um edifício vai ser estabelecido, vai ser construído? Se você não tiver uma base importante, sólida, firme, não vai poder se levantar um edifício. Mas eu quero dizer para você que se você estiver embasado, se você estiver fundamentado, aleluia, Deus vai colocar projetos e sonhos na sua vida, e eles serão estabelecidos em nome de Jesus.
Mas nós vivemos dias em que as pessoas não estão se portando muito com fundamentos, fortes, firmes, não. As pessoas têm embasado e construído a sua vida em valores frágeis, em valores temporários, momentâneos, passageiros, As pessoas, elas têm vivido as suas vidas e construído a sua vida em cima de fama, dinheiro, status, de prazeres momentâneos. É exatamente isso que você enxerga, As pessoas construindo a sua vida diante de coisas ou em cima de coisas passageiras. E aí, amado, qual que é o risco? E quando nós fazemos esse tipo de construção, quando vem a tempestade, que são os problemas, que são as perdas, que são as decepções, aí, amados, de forma metafórica ou de forma literal, a casa cai. Porque o fundamento não foi bem estabelecido, a base não estava boa. Então, a questão aí, desses versículos que nós lemos agora há pouco, Quantos já leram essa passagem aí da casa? Deixa eu ver, acho que a maioria, Opa, grande parte. Então, esses versículos aí, não se trata da tempestade, mas se trata do alicerce. Porque o que Jesus estava mostrando ali através dessa parábola, é que a questão não é se a tempestade ela vai vir, porque ela virá, isso é garantido, ela vai vir. Mas o que está contemplado aqui é como está o meu e o teu alicerce diante de uma tempestade. Em tempos onde se é pregado somente sobre conquistas, prosperidades, é o chamado evangelho triunfalista. Então as pessoas vão atrás dos seus sonhos, desejos, porque Deus vai realizar, eu vou conquistar, e aí eu vou fazer, e eu vou acontecer, eu sou cara, tal. E esse evangelho triunfalista, amados, na verdade está gerando pessoas fracas, que na primeira tempestade ela cai. É como se ela estivesse buscando algo em seu coração, um sonho, um desejo, e quando Deus fala não, ou peraí, agora não é o momento, então isso entristece a pessoa, e ela faz um bico e fala, não quero mais, e aí desiste, como se fosse aquela criança, que você de vez em quando dá uma bronca nela, puxa a orelha dela, ela vira as costas e fala, não quero mais. Jesus, ele apresenta então nessa parábola, nessa história, esses dois construtores, que edificam a sua casa e aparentemente, são a mesma casa. Aparentemente é a mesma casa, é igualzinha, como se fosse uma cópia uma da outra. Mas com um detalhe importante, a diferença não era o que estava aparente, era o que estava escondido. Era o que estava debaixo delas, que é a estrutura, a base, o fundamento. Tiago 1:22 fala que nós precisamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos os conselhos que os nossos líderes, pastores, obreiros dão para a gente, se a gente faz com que entre por aqui e saia por aqui. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Então não basta eu somente vir para a igreja, ouvir as pregações bonitas, eloquentes, ouvir esses versículos maravilhosos, mas se eu não obedecer, se eu não seguir essa orientação, não vai ter valor algum. Porque a grandeza da Bíblia é quando eu pego essa verdade, coloco na minha vida e eu pratico ela todos os dias. Ainda que eu escorregue de vez em quando, mas eu levanto e continuo caminhando todos os dias. Porque aí sim, essa palavra vai fazer a diferença. Mas se eu simplesmente ouvir, e não praticar, é como se eu estivesse construindo a minha casa, de uma forma muito relapsa, não estivesse preocupado com o fundamento dela, e estou construindo ela simplesmente na areia. E construir uma casa na areia é o mesmo que viver de aparências, viver de ilusão, apostando em coisas passageiras. Eu e você precisamos ter um coração como o coração de Deus, porque a areia pode representar muitas coisas em nossa vida.
Uma casa construída somente na areia tem uma fragilidade, ela está sujeita às coisas que acontecem em sua volta. Então, o que é essa areia, Moacir? Pode ser as nossas emoções, por exemplo. Uma pessoa que constrói a sua vida diante das suas emoções, do que ela sente, do que ela pensa, e parece que ela muda de direção, porque assim como o sentimento e as emoções mudam, ela também muda fácil de opinião, de ideia, de postura, de posição. Tem hora que ela está bem, tem hora que ela não está, tem hora que ela é um crente fervoroso, tem hora que ela está lá, meio pé aqui, meio pé lá. As nossas emoções, amados, elas são muito duvidosas. A Bíblia fala em Jeremias 17:9, que se tem uma coisa que é enganosa, é o nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esse é o nosso coração. Por isso que a nossa vida, os nossos projetos, não podem estar embasados somente no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Não viva pelas emoções, não tome decisões pelas emoções, e também não julgue pelas suas emoções. Quando nós julgamos, quando nós vivemos e como nós decidimos pelas nossas próprias emoções, nós corremos um risco sério de nos frustrarmos, de entristecer pessoas e entristecer a cada um de nós mesmos. Porque as nossas emoções, elas são assim, é como areia. Construir um projeto de vida em cima das minhas emoções, em cima daquilo que eu sinto, é perigosíssimo. Uma outra coisa também, que eu não posso embasar os meus projetos, os meus sonhos, aquilo que eu tenho colocado diante de Deus, e eu coloquei algumas coisas aqui, né? Eu já escrevi algumas coisas aqui, e eu tenho orado para que o Senhor venha estabelecer em minha vida, e se você pegou também, de repente você já colocou. Eu não posso embasar os meus projetos em cima da opinião de outras pessoas. Primeiro porque Deus tem uma história para cada um aqui. Às vezes o que Deus faz na minha vida, Ele não vai fazer exatamente igual na sua vida, porque Ele tem um projeto. A Deus, Ele olha de forma coletiva assim, mas também de forma individual. Você é um indivíduo, um ser que Deus olha com amor, com carinho, com cuidado. Então eu não posso me embasar pela opinião das outras pessoas. Olha, preste atenção, eu não estou dizendo que você não deve ouvir conselhos, porque a Bíblia fala que nós precisamos buscar conselhos. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos nós encontramos segurança. Eu também achava que era sabedoria, né? Nós costumamos falar que é sabedoria, mas é segurança. Quando as pessoas nos aconselham, nos ajudam, isso traz segurança para a gente, e a gente toma uma decisão acertada, sem dúvida. Quem deve definir os meus passos não são as outras pessoas, elas podem aconselhar com certeza, mas quem define os meus passos é o Senhor, Ele que determina o que eu devo fazer. Se o conselho de quem está próximo de mim, preste atenção nisso, o conselho que essa pessoa está dando para mim, não está de acordo com a palavra de Deus, então eu não vou seguir esse conselho. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quem sabe você tem um amigo que você caminha com ele, mas ele não é da sua fé, não segue ali os seus preceitos, não segue a palavra de Deus assim como você está procurando seguir, e de repente o conselho que ele vai te dar está totalmente fora da palavra de Deus, então você não deve seguir esse conselho. Uma coisa que é muito comum de acontecer, amados, é quando de repente um casal ali briga, o cônjuge briga com o outro tal, e aí de repente um deles vai trabalhar lá e vai falar, vai desabafar com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a fé dele, uma pessoa que já foi casada umas 4 vezes, que não dá valor para o casamento. O que você acha que essa pessoa vai ouvir dessa pessoa aí? Que conselho que ela vai ouvir? Não está feliz? Larga, sai fora. Deixa isso de lado. É o conselho que nós vamos ouvir. Por isso que é importante você ter entendimento que os conselhos que você recebe das pessoas, eles devem estar alinhados com a palavra de Deus, devem estar alinhados com os sonhos de Deus. Outra coisa, que também parece areia,
além, né, das opiniões das pessoas, além das minhas emoções, também amados, as riquezas. Tudo, né, o que a pessoa pensa é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Nós tivemos aqui o ato de dizimar e ofertar. Eu abençoo a tua vida por isso. Porque quando você está aqui consagrando, né, aquela parte que você está entregando a Deus de coração, é como se você estivesse santificando toda a massa, todo o bolo. E aí você consegue fazer coisas que muitas pessoas com um salário maior ainda não conseguem fazer. Mas por quê? Porque Deus está nesse negócio. Deus abençoa. Mas a minha vida não pode estar embasada nas riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 19, fala que assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Precisamos então buscar estabelecer a nossa vida não em riquezas, não em opinião das outras pessoas, não nas nossas emoções, porque tudo isso é areia. E por fim, não podemos estabelecer os nossos projetos, os nossos sonhos, por causa da fama e do prestígio. Tudo isso também vai passar. 1 João 2,17 fala: e o mundo passa, e a sua concupiscência, seus desejos também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados, o que eu gostaria que nós tivéssemos aqui gravado no nosso coração é que a nossa casa não deve ser construída apenas ali na areia. E a areia é o quê? As minhas emoções, as opiniões alheias de pessoas que não têm a mesma fé que você, das riquezas deste mundo. Não, tudo isso, amados, são coisas passageiras, coisas que não têm um fundamento firme e forte. É melhor uma casa simples, construída na rocha, do que um grande castelo glamuroso construído na areia. Porque se a casa simples, ainda que simples, construída numa rocha, pode bater o vento, pode correr os rios, pode soprar, ela vai ficar firme, porque ela está na rocha. Agora, o que adianta ter ali, né, uma mansão, um castelo, algo glamuroso, maravilhoso, que enche os olhos, mas está simplesmente em cima da areia? No primeiro vento, na primeira tempestade, a casa cai. A tempestade vem para todos, para todo mundo. Se você ler, né, o que Jesus está falando, a mesma coisa que aconteceu com a primeira casa, aconteceu com a segunda casa também. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. O que aconteceu com a primeira, aconteceu com a segunda também. É como se as duas casas estivessem construídas na mesma rua, no mesmo lugar. Não é que uma foi construída ali, né, no monte tal, numa montanha, e a outra foi construída na praia. Não, elas foram construídas no mesmo lugar e receberam o mesmo clima que uma recebeu, a outra também recebeu. Isso significa, amados, que independente de fé, independente de qualquer outra coisa, independente de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, as tempestades virão, as lutas virão, isso é garantido. Tem gente que acha que aceitar Jesus e ser cristão é um antídoto para problemas. Se pensa assim, amados, está iludido, está enganado. Falava de manhã assim que tem gente que já chegou para a gente e falou assim: pastor, parece que quando eu virei crente a coisa piorou. Parece que os problemas aumentaram, as dificuldades aumentaram. E aí eu disse, não é que aumentou os problemas, é que agora você tem luz, e a luz e as trevas não combinam. Então as trevas vão aparecer aí, mas para ser dissipada em nome de Jesus. Então de repente você está aqui, né, e teve essa experiência, né, de repente você falou assim: não, agora eu vou me comprometer, eu vou estar com o Senhor, eu vou caminhar com Deus, eu vou buscar a sua presença, vou buscar a sua vontade. E quando você faz isso, parece que o inferno se levanta contra você, porque houve um posicionamento. Toda vez que alguém se posiciona realmente de fato, os adversários se levantam contra nós.
1 Coríntios capítulo 16 fala assim, Paulo, que olha, uma porta grande e eficaz se me abriu, mas muitos são os meus adversários. A tempestade vem para todos, vento, chuva, rios, tudo isso, que são as dificuldades, as lutas, os desafios da nossa vida. Jesus não disse assim, olha, se vier a tempestade, não, ele disse, e veio a tempestade. As lutas estão aí. O evangelho das facilidades, do triunfalismo, gera discípulos fracos, que se desmontam no primeiro vendaval. Muitos querem seguir Jesus, mas não querem a cruz. Querem seguir Jesus, mas não querem renunciar. Querem seguir Jesus, mas não querem compromisso. Querem os milagres? Sim, mas não querem mudança nas suas vidas. Querem as promessas? Com certeza, mas não querem seguir os princípios. Isso é o evangelho da facilidade. Isso não forja ninguém, isso não molda ninguém. Por isso que Jesus falou assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Vem comigo, vem com as suas dificuldades, vem com as suas lutas, vem com os seus desafios, vem, me segue, vem comigo. Mas essa renúncia, muitas pessoas não querem. Quem é forjado pela palavra, quem é forjado na palavra, na obediência e na renúncia, permanece firme. Quem é forjado em todas essas coisas, mas olha só, a obediência, ela não te isenta da tempestade, mas a obediência te sustenta na tempestade. Você não vai ser livre dela, não. Deus pode permitir que você esteja no meio dela, mas a sua obediência a Deus vai te sustentar lá na tempestade que você está vivendo. Se a sua fé estiver firmada na palavra, a dor não vai te destruir, a perda não vai te destruir, a crise não vai te destruir. Você será forjado e vai ficar muito mais forte quando a tempestade passar. Porque, como eu disse agora há pouco, deserto não é para sempre. Assim como a tempestade também ela vem e logo ela passa. E vem a bonança. Há uma passagem na Bíblia que diz que Jesus estava dormindo no barco. E uma tempestade ali, atacou o barco ali, os mares ficaram revoltos, os ventos ficaram bravos, os discípulos até acharam que ia morrer. E foram acordar Jesus. Você não está vendo que a gente está perecendo aqui, Jesus? A gente vai morrer. E aí Jesus acorda e fala, homens de pequena fé. E aí Jesus dá uma ordem, os ventos se acalmam, a tempestade para, e fala a Bíblia que há uma grande bonança. Depois de uma grande tempestade, Jesus vem e traz uma grande bonança, em nome de Jesus. Se a tua luta estiver grande, fica tranquilo, a sua vitória será grande também, em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem preparado para você, é o que Ele vai estabelecer, se você ficar firme nele, no Senhor. Construir a nossa vida em Cristo Jesus, isso sim, é uma vida de fé. E aí vem a prática, que é o perdão, generosidade, pureza, humildade, oração, santidade, enfim. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Não são as minhas emoções, não são as opiniões alheias, não são as riquezas deste mundo, não é o glamour, não é a fama, não é o sucesso. Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha rocha. Então os meus sonhos, os meus projetos, eu vou estabelecer nele, que é a minha rocha, porque eu sei que vai vir um vendaval e eu vou ficar firme, porque no final o Senhor vai soprar um vento ao meu favor. Qual a base da minha vida e da sua vida hoje? Será que nós temos uma fundação firme em Jesus Cristo? Ou será que nós estamos vacilando na nossa fé? Eu e você, amados, precisamos entender que aquilo que nós passamos aqui na terra, sejam lutas, dificuldades, está forjando você e a mim. Eu falava de manhã aqui e contava rapidamente sobre José, a história de José, que foi um homem que no final de tudo lá, ele se tornou o governador do Egito. Que lindo e maravilhoso. Mas o que esse homem passou para chegar lá? Olha o processo que ele passou.
sofreu inveja dos irmãos, foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi afastado da sua família, viveu como escravo num palácio, foi acusado de cometer um crime que não cometeu, foi preso injustamente, foi esquecido pelo copeiro. Tudo isso aconteceu com ele. Quantas coisas ruins, quantas coisas terríveis, mas ele manteve o seu caráter íntegro, continuou confiando em Deus, continuou dando bom testemunho. Então eu digo para você que as nossas lutas, elas não podem ser justificativa para nós abandonarmos a nossa fé, para nós abrirmos mão do nosso caráter, da nossa fidelidade para com Deus. Amado, se você tiver que penalizar alguma coisa, penaliza a sua carne, penaliza o seu eu. Tem muita gente que fica penalizando Deus. Porque Deus não fez para mim, então não vou no culto hoje. Porque Deus não abriu a porta ainda, então não vou ler a palavra. Porque Deus não fez, então não vou orar. Amado, se não aconteceu, começa a penalizar a sua carne e fala: Deus não fez, eu vou orar um pouquinho mais. Deus não fez, eu vou ler mais a palavra. Deus não fez ainda, mas eu vou continuar buscando, porque na hora certa Ele vai se levantar ao meu favor. Vamos dar a Ele a glória que é devida. Vamos dar a Ele a glória que é devida. Da mesma forma que tem projetos que podem ser bênção para a nossa vida, existem projetos que podem nos levar à destruição. É lógico que é. Imagina você uma pessoa que está projetando algo que está totalmente fora da palavra de Deus. Por isso que o meu projeto deve estar assim, alinhado com o que Deus quer da minha vida. E para isso eu preciso buscar a sua presença, eu preciso buscar a sua vontade, eu preciso conhecer o seu coração. Jesus Cristo lá em João capítulo 10, ele fala que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Ele estava falando sim de um ladrão, mas este é o papel de Satanás, do nosso adversário. Ele quer nos matar, ele quer nos destruir, ele quer acabar com tudo, isso é o propósito dele. Mas Jesus fala: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Satanás pode ter um plano de morte? Sim. Pode ter um projeto de morte? Pode. Mas Deus tem um projeto de vida para a minha vida. Deus tem um projeto de alegria, de êxito para mim. E vida com abundância. Projetos que podem nos fazermos a gente construir coisas boas, mas tem projetos. E a Bíblia está cheia de projetos malignos. Lembra-se de Eva lá, quando estava lá no paraíso, e a serpente começou a tentar Eva para tirar ela do propósito de Deus? Lembra disso? Lembra-se quando o povo de Deus estava cativo no Egito lá, e aí então Deus queria trazer libertação ao seu povo, e o coração de Faraó endurecia, ele não queria liberar o povo? Lembra-se de Neemias e Esdras, que estavam ali levantando respectivamente, os muros e o templo de Jerusalém, e muitos adversários se levantaram contra eles? Lembra-se do próprio Jesus, quando estava no deserto, e Satanás estava o tentando para que tirasse ele do propósito divino. Então, amados, os trabalhos aí do nosso adversário não param. É por isso que a Bíblia fala que ele fica como um leão aí, ao derredor, tentando tragar nas nossas vidas. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele pode estar como um leão desentado aí ao nosso derredor, mas o leão da tribo de Judá está conosco, está nos ajudando, nos fortalecendo, animando as nossas vidas e a nossa fé. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Será que eu e você temos a confiança o suficiente para depositar todos os nossos projetos na mão dele? Ou será que a gente está tentando dar um jeitinho? Será que eu estou esperando o tempo de Deus, o tempo Kairós? Ou estou correndo atrás do Cronos, do meu tempo? Deus, ele tem um tempo perfeito. Jesus se manifestou na plenitude dos tempos. Quando tudo estava apontando para aquele momento, para aquele evento, Jesus se manifestou. E eu quero dizer para você também,
Se eu e você confiarmos no Senhor, Deus vai manifestar os planos dele na nossa vida. Os projetos que nós estamos colocando diante de Deus, se estiver alinhado com a sua vontade, vão ser cumpridos em nome de Jesus. Porque os meus sonhos podem se frustrar, os meus projetos também, mas os sonhos deles não. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele é dono de todas as coisas, do ouro e da prata, ele tem um governo em suas mãos. Tudo o que ele determinar, ele pode fazer em nome de Jesus. Quantos aqui tem projetos e planos, promessas do Senhor para a sua vida? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Queria que então você curvasse a sua fronte um pouquinho. Os projetos de Deus são muito maiores que os nossos. Os sonhos de Deus são muito melhores que os nossos. Paulo lhe escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz sobre eles. Infelizmente, amados, este mundo jaz no maligno. O sistema deste mundo está bem corrompido. Basta você ligar as mídias aí, internet e tantas outras coisas, você percebe. A disseminação das desinformações, projetos malignos, pensamentos totalmente fora da palavra de Deus, estão sendo disseminados. Ideologias malignas, macabras, satânicas, terríveis, estão sendo disseminadas. Esse mundo jaz no maligno. E eu e você estamos inseridos neste mundo. Mas eu quero dizer para você que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Todos nós estamos de passagem. E o que nós temos construído? Será que são apenas coisas deste mundo? Coisas que a traça, a ferrugem vão comer? O que eu tenho construído? Será que eu tenho construído coisas eternas? Coisas poderosas? Existem verdades que o ser humano não quer acreditar, não tem conseguido enxergar. E é exatamente esse o papel do inimigo, ele quer trazer confusão. Ele está tampando os olhos das pessoas para isso. Mas nessa noite você está aqui, sendo alertado pelo Espírito Santo, para que os teus projetos estejam alinhados com os projetos de Deus, para que os teus sonhos estejam alinhados aos sonhos de Deus, porque aí sim, você vai poder falar como salmista lá no Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e tudo Ele fará. Senhor Deus, nós queremos neste momento, Pai, orar e te agradecer por esta palavra que veio a nós, nos alertando, Senhor Deus, sobre os fundamentos da nossa fé. Pai, nos perdoa se porventura temos vacilado e deixado de construir a nossa fé em cima de coisas que vão permanecer, coisas perenes, eternas. Nos perdoa se porventura temos colocado a nossa expectativa em coisas terrenas, pequenas e passageiras. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, mais uma vez, que a nossa vida deve estar pautada naquilo que vai ser eterno, que é para sempre, Pai, aquilo que te agrada. Perdoa os nossos corações. Se porventura temos entregue as nossas vidas, as nossas próprias emoções, se porventura tomamos algumas decisões erradas, Pai, de forma precipitada, e quem sabe estamos até colhendo algumas coisas por conta das nossas decisões erradas. Mas Deus, em nome de Jesus, nós contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que é maior do que qualquer outra coisa, porque a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e é com essa graça que nós contamos, Pai, para que nós possamos continuar esta caminhada. Pai, mas eu sei que o Senhor tem projetos de vida para as pessoas que estão aqui nessa noite, e nós não vamos abrir mão disso. Nós queremos continuar esta caminhada, Pai, nos ajuda, nos inspira, nos
ensina, e em todo tempo, Pai amado, que Teu Espírito Santo esteja conosco. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?